Boa noite, pessoal. A gente está aqui com o Lucas, Sequelados. Gostaria de agradecer, Lucas, por aceitar o convite. Muito obrigado. É isso, pessoal. Boa noite. Estamos aqui e vamos falar um pouco sobre o Lucas. Se apresenta, Lucas. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ronaldo, pelo convite, né? Como o Ronaldo disse, meu nome é Lucas, mas todo mundo me conhece como Santana, ou alguns falam Casão, que é o apelido, né? Eu, no caso, conheço como Lucão, né? Tem essa pouco dessa intimidade pra chamar de Lucão, certo? Certo. Quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 28 anos. E sua posição? Eu jogo como zagueiro. Zagueiro. Eu gostaria de saber um pouco de você, um pouco da sua trajetória no futebol. Como que você veio parar aqui no Sequelados? Cara, aqui no Sequelados, no futebol da Várzea, né? Foi um convite de alguns amigos, né? O Guilherme, presidente, o Xiguzinho, os irmãos, já vinham me convidando para estar junto com eles. Mas devido ao futebol profissional, que ainda estava sendo viajando agora, às vezes não dava. E agora eu tive a oportunidade, nesse começo do ano, eles me convidaram na final da Copa dos Campeões contra o Náutico. A gente teve a felicidade de ser campeão. E fez convite novamente agora na Superliga. Em relação ao time do Sequelados, a gente sabe que na semifinal dos pênaltis foi meio complicado. Foi um jogo tenso contra o rival de Bayern. E a gente sabe que o Rafael brilhou bastante. Qual foi o pensamento de vocês ali quando o jogo estava 0-0, no finalzinho do jogo? O que passou na cabeça de vocês? Cara, nosso time foi pro jogo já pensando em ganhar, né? A gente no primeiro jogo foi um jogo de 1-0, só que a gente sabe que 1-0 é um placar muito curto, né? Não é um placar que o adversário poderia ficar tranquilo. Com um gol só, como foi o que aconteceu, a gente já conseguiria ir para os pênaltis. E nos pênaltis é um pouco de sorte, às vezes no dia. Graças a Deus também foi um dia que o Rafael brilhou muito, conseguiu pegar 3 pênaltis. E a gente teve a felicidade de passar. Mas foi um jogo que a gente entrou com o pensamento de ganhar, independente do resultado que a gente teve no primeiro jogo. Nosso pensamento era ganhar. Se possível, sem levar para os pênaltis, mas aí a gente precisaria fazer com 2 gols de diferença. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, ganhamos de 1-0, fomos para os pênaltis. O Rafael estava num dia maravilhoso, nossos batedores também, todos acertaram de bater. E, graças a Deus, agora a gente conseguiu ir para a final. Nas quartas de finais, também foi nos pênaltis. O que se deve a classificação de vocês, assim, o Rafael treina muito, que a gente não acompanha, a gente não tem esse feeling dele. Vocês estavam inspirados para bater. Qual se deve a classificação de vocês também nas quartas nos pênaltis, que parece que vira tradição nos pênaltis, que é emoção. Cara, o Rafael, assim, ele não é de Piracicaba, ele é de Limeira. Conheço o Rafael desde as categorias de base, eu joguei com ele na base da Inter de Limeira. Ele é um goleiro de muita qualidade. Não sei dizer para você se ele treina ou não, mas a gente sabe da qualidade dele, né? É um goleiro que jogou profissionalmente, então, né, já tem ali o costume, né? E os nossos batedores são jogadores de muita qualidade, né? São jogadores que normalmente é do meio para frente, jogadores que batem bem a bola. Então, assim, a gente nunca busca ir para os pênaltis, a gente busca sempre ganhar, mas a gente tem que entender também que do outro lado, tem uma equipe de qualidade, também pode estar num dia bom. Mas vai para os pênaltis também, a gente vai confiante com os nossos melhores batedores, com o nosso goleiro, que a gente tem a total confiança. É isso. Nas fases anteriores, os jogos foram ida e volta. Isso pode ser que dá um conforto ou não para quem quer, para quem vem, dependendo de quem vem. Agora, final, jogo único. O que esperar dos Sequelados na final? Essa questão do jogo de ida e volta é bom, porque às vezes você não está no seu dia, às vezes o jogador pode errar, né? Porque erra. E
e por ter o jogo de volta, a gente pode recuperar. Se fosse jogo só de ida, por exemplo, na semifinal, acredito que a gente não teria chegado não teria chegado na final. Né? Então, assim, o jogo da final, que é um jogo só, não poder errar. Né? Tentar o máximo possível acertar a marcação, lances individuais, não errar. Né? Porque o time que errar menos é o time que vai sair com o título. Você, como um dos capitães sequelados, o que você passa para essa juventude, essa molecada um pouco mais nova? Não que você seja velho, você já tem uma experiência de futebol europeu. O que você passa para essa molecada mais jovem, que está chegando agora, que está conhecendo o time, que está se entrosando e entendendo o que é o sequelado? O time dos sequelados é um time muito novo, né? É um time que tem de 2 para 3 anos só, né? E já está aí na sua quarta final consecutiva, né? Mas assim, tem muitos jogadores experientes, né? Jogadores que estão acostumados, e isso é muito importante. A gente tem, né, o Chiluzão, a gente tem o Zé Pinheiro, a gente tem o Ganso, que foi um jogador profissional, tem o Brian, tem o Chiluzinho, né? Tem os próprios jogadores agora que vêm circular, o Iago, Bruninho, enfim, posso falar praticamente o que tem. Então, assim, é um time que assim, não tem muito garotos no meio. Os que tem são meninos bons, que sabem escutar, onde fala, entendeu? Mas o Separados é um time assim que, mesmo o time sendo novo, eles montaram o elenco com jogadores que já estão acostumados, né, à decisão, já estão acostumados a chegar, e eu acredito que isso faça total diferença. Teve uma lesão grave no joelho, dizem que é a pior lesão do jogador de futebol, até porque eu tenho as duas dessa lesão, e eu também sei como é sofrido o tratamento, o retorno, a incerteza de voltar ou não, o medo de voltar ou não. Conta um pouco dessa lesão sua e um pouco da sua experiência no futebol. Eu, profissional, foi uma experiência muito boa, fiquei 2 anos na Bulgária, depois na Bulgária e 1 ano em Malta. Recentemente, agora veio na Bulgária, onde eu tive essa lesão em joelho, operei. Cara, o país, assim, começo é difícil de se adaptar, é muito frio lá, neve. Então, assim, para se acostumar com o clima, eu acho que foi a minha maior dificuldade. A estava tinha mais brasileiro, então isso me ajudou, né? A comunicação, você aprender o inglês, então assim, isso me ajudou a questão de ter outros brasileiros lá. Mas assim, o clima, a neve, essa questão de não jogar no frio, a gente no Brasil chega nesse cara, menos 5, menos 6, então é meio difícil. Né? Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, mas foi uma experiência maravilhosa, uma liga, porque uma liga muito forte, que os clubes conseguem vaga para a Europa League. Infelizmente eu tive essa lesão no final de 2024, operei lá, depois eu operei lá, voltei para o Brasil. Voltei, a volta é meio doída, meio receio, você fica com medo, não sabe se vai voltar do mesmo jeito, se não vai. Mas graças a Deus a minha cirurgia a minha recuperação foi muito boa. Acredito que ainda não estou 100% na minha forma física, na minha melhor fase ainda, mas foi tudo bem, graças a Deus, vai dar continuidade. O Sequelados foi campeão do Amador no ano passado e da Copa dos Campeões esse ano. E são os troféus. A gente consegue. Eu queria saber onde pode chegar os Sequelados no futuro próximo. O que você imagina pela Foca você tem algum projeto para o outro esporte, Sequelados, não? E os Sequelados, onde pode chegar no mundo? Cara, o Sequelados é um time muito novo na cidade, né? Tem de 2 a 3 anos só. Eu já lá em sua quarta cidade. Então, assim, acho que os próprios troféus já falam. É um clube que, com todo respeito aos outros clubes,
Tem clube amador, tem clube aí que tem acho que mais de 10 anos e não tem 4 finais, né? Então isso daí é todo mérito da diretoria, da comissão, que vem fazendo um bom trabalho, do presidente, que vem fazendo um bom trabalho, que vem... porque assim, os atletas jogam, mas se o pessoal não dá estrutura, não dá o recurso, não dá um apoio, a torcida do Centenário, não tem como deixar de falar, né? Exatamente, para mim, até hoje na cidade, ali, tá entre as 2, as 3 melhores torcidas da cidade. Então, assim, faz toda a diferença essa questão. E, cara, se você continuar caminhando desse jeito, claro que funciona, né? Às vezes o time está tem um elenco ótimo, mas às vezes não encaixa. Dou exemplo do próprio Fátima, que para mim tinha um baita de um elenco, agora infelizmente não deu certo. Bom pra gente, graças a Deus. E caiu na semifinal, mas assim, tem que falar do inimigo dele. Então, assim, se eu começar lá nessa pegada, nesse jeito, tem tudo pra ser um dos maiores times da área, das casas, bem grandes times, como Vera, Fátima, que são, para mim, os 2 maiores, mas o Secolado está no caminho aí para entrar nessa briga aí. Em relação à torcida, a gente vê os jogos, os seus vídeos marcados, a torcida não para de cantar, a torcida acompanha em tudo quanto é lugar. Por que essa torcida acompanha tanto, é tão apaixonada pelos Seculados? A gente vê uma conexão muito grande dos jogadores com a torcida. O que se deve a isso, Lucas? Cara, sinceramente eu nem sei dizer, né, cara? É impressionante, eu fico impressionado mesmo com a torcida do Secular. Tem um apoio, isso independente se pode ser forra, eles não apoiam da mesma maneira. Realmente são apaixonados, né, pelo time, pelo bairro, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que só eles mesmos podem falar. Assim, eu acabei de chegar no ciclo lá, né? Mas estou realmente, sabe, tipo, impressionado com o amor, com a torcida dele, com o apoio da torcida. Eu também estou impressionado. Então, assim, é uma coisa que, sinceramente, eu não sei explicar. Falar assim, nossa, é isso. Sabe? Eu acho que é apenas um torcedor apaixonado mesmo. Domingo, eu acredito que você vai estar lá. Você vai filma lá, pergunta pro pessoal que eu acho que eles vão responder. Eu queria saber essa resposta de vocês. Outra coisa, domingo a gente sabe que tem a final, discutiu isso, acabou. Eu tenho uma pergunta para zagueiro. Normalmente o zagueiro não faz tanto jogo, né? Jogo pegado, 0x0, final do jogo. O que você prefere? Tirar uma bola em cima da Dilma? Os caras pegaram e filmaram. Com certeza, fazer o gol. Então, a gente já faz uma oportunidade dessa de curtir ainda. Certeza, tem um poder. Cara, deve ser muito emocionante a verdade fazer o gol do título. No final do jogo. Parecido com a emoção que foi no jogo passado, né? O jogo tava 0x0, no final do jogo, fizeram o gol. Na hora que eu fiz, eu tava assistindo, eu falei pro Oreia, inclusive Oreia, um abraço. Então, Lucas, eu gostaria de agradecer você. Muito obrigado por ter sido como é o novo, a gente está pensando a Várzea, os amigos. Não, é você. E eu gostaria de desejar boa sorte para que Deus abençoe. Domingo, claro, vou conversar com o pessoal da torcida Seculados. E é isso. Muito obrigado pelo tempo, prestar com a gente. E domingo a gente vai estar lá, certo? Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que daqui a pouco você vai estourar aí na cidade, pela região. É um trabalho que é importante não só no futebol, que é um esporte,
né? A gente precisa de pessoas assim, que se incentivem com mostram, porque tem muitas pessoas que não têm noção do extra-campo, né? Só viu mas não sabe o dia a dia da Várzea, já está por dentro do mostro. Mas parabéns pelo trabalho. Domingo, espero que seja uma festa linda, que vença a melhor equipe. Como eu disse, o Patrulhando tem uma baita de equipe também, na Série Brava também vai ter uma final top demais, né? Pode ser com um monte de Leão. Então, assim, vai estar cheio, espero que esteja cheio, o pessoal aproveite. E é isso aí. Se Deus quiser, a gente sai contigo. Se Deus quiser. Boa sorte, Lucão. Deus abençoe. Até mais. Tamo junto. Obrigado.